Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico em Teologia Online, disciplina de Heresiologia ou Seitas e Heresias. Nós hoje vamos estar estudando a aula 5 sobre Espiritismo à luz da Bíblia. Sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Antes de iniciar, gostaria de ler um texto com os irmãos como base para essa aula. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. Irei fazer uma leitura na nova tradução Linguagem de Hoje, que diz assim: quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos outros povos de lá. Não ofereçam seus filhos em sacrifícios, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos, feiticeiros, para que tirem as sortes. Não tolerem feiticeiros, nem que faça despachos, nem que invoquem espíritos dos mortos. O Senhor Deus abomina, detesta quem pratica essas coisas. Por isso mesmo está expulsando da terra estes povos, enquanto vocês tomam posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao nosso Deus. Meus irmãos, o texto deixa bem claro que Deus, ele abomina qualquer prática que o povo dele venha ter com adivinhação, com consulta aos espíritos, coisas desse tipo, feitiçaria. E a aula de hoje, falando sobre espiritismo, sem dúvida, é uma das heresias que mais cresce no mundo. O Brasil, particularmente, detém o triste recorde de ser o maior redutor de maior ponto de encontro espíritas do mundo. Estima-se que 50% dos brasileiros adultos teria um envolvimento com uma das várias formas do espiritismo que nós vamos abordar durante a aula. Então, seja, nessa pesquisa vai dizer que a cada 10 pessoas adultas, 5 já teve algum envolvimento ou alguma experiência com espiritismo. E quando a gente fala de espiritismo, a gente não só fala de espiritismo kardecista. Nós vamos abordar durante a aula todos os segmentos de ramificações do espiritismo. As principais influências e agentes do espiritismo no Brasil são a falta de conhecimento e desprovimento da palavra de Deus, claro. Então, pessoas que não conhecem a palavra e a falta desse conhecimento, faz com que outras pessoas venham se alimentar, do espiritismo. Literatura e jogos. Você vai ver alguns jogos que a gente vai abordar, como tarô, leitura de mãos, cartas. Todos esses jogos de adivinhação faz parte do espiritismo. A TV e suas novelas e filmes, nós vamos falar de alguns filmes e novelas. Artistas são pessoas famosas que acabam influenciando outras pessoas a entrar para o espiritismo. O fascínio e a alienação dos ensinos, tem pessoas que ficam admiradas com os ensinamentos espíritas e acabam ficando fascinadas, alienadas, acabam indo. A operação e comunicação com espíritos, e curas enviadas por esses espíritos, que na verdade são espíritos por Satanás, que podem operar sim. Então, e a precipitação e desespero de pessoas aflitas e atormentadas. Só para você ter ideia, o espiritismo prega que algumas pessoas, a maioria das pessoas, ou até mesmo todas as pessoas,
ela tem um encosto, ele usa essa palavra, um certo espírito que acompanha essa pessoa. Então, e esses espíritos acabam atormentando, afligindo essas pessoas. Então, quando as pessoas entram para o espiritismo, esse espírito acaba se afastando dessa pessoa. A gente vai abordando algumas doutrinas espíritas e seus segmentos. Um resumo bíblico e histórico do caminho do espiritismo. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a origem do espiritismo. Nos tempos bíblicos, de um certo modo, desde que Satanás foi expulso do céu, que as práticas envolvendo os espíritos existem. Então, no livro de Gênesis, já podemos ver a ação da serpente dialogando com Eva. Então, algumas pessoas perguntam quando surgiu o espiritismo. Então, à luz da Bíblia, a gente acredita, defende, a maioria dos historiadores, teólogos, defende que o espiritismo ele já vai surgir a partir do momento que Satanás ele vai expulso do céu e vai dialogar com Eva. Por quê? Se vocês observarem numa passagem bíblica, certos espíritos, quando Jesus chega, que atormentavam um homem, antes de Jesus expulsar esses espíritos imundos, eles pedem ir para uma manada de porcos. E Jesus assim permite. E dali aqueles espíritos acabam indo para aquele abismo. Então, é possível sim que espíritos venham encarnar em animais. É possível sim. E uma grande parte de alguns teólogos defende que Satanás encarnou na serpente e falou literalmente com Eva. Isso é o livro, eu até posso indicar para vocês, de Paul Hoff, que é o Pentateuco. Ele vai defender, e uma grande parte de alguns historiadores e teólogos defendem essa questão. Então, é interessante a gente afirmar que espíritos existem sim. Então, espíritos existem, foram criados por Deus para a sua glória. Você pode acompanhar isso em Colossenses 15:16, que Deus criou os homens, Deus criou os seres espirituais para louvor da sua glória. Infelizmente, Satanás, uma terça parte, não glorificou, mas os espíritos existem sim. Os espíritos são sujeitos a Deus, são seres espirituais sujeitos a Deus. Você vai perceber que quando Satanás vai ter um diálogo com Deus acerca de Jó, Deus permite que Satanás venha tocar em tudo, menos na vida de Jó. Os espíritos também são sujeitos a Cristo, eles se submetem à autoridade do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, inclusive, vai dar poder para os seus discípulos, para a igreja, para que ele possa expulsar demônios, esses espíritos caídos, esses espíritos do mal. Deus usa os seus servos fiéis como testemunhas para que venha operar através do seu Santo Espírito e também para expulsar espíritos. Existem espíritos rebeldes, liderados por Satanás. Então, vamos dizer assim, temos que ter esse discernimento e essa sensibilidade. Espíritos existem sim, ou rebeldes da parte de Satanás, que são anjos caídos, demônios e potestades e principados, e também existem seres espirituais angelicais. Então, no mundo espiritual existem sim esse espírito. Inclusive, teologicamente, o homem é composto por corpo, alma e espírito. Então, é bem fácil de entender e a gente pode afirmar sim que espíritos existem. Agora, dentro da Bíblia, como é que a gente pode falar da origem do espiritismo? Se nós observarmos no Egito, quando o faraó tem um sonho e ele
ali das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, ele chama todos os seus adivinhos, todos os seus feiticeiros, todos os seus, aquelas pessoas ali envolvidas com a religião. E de uma certa forma, a adivinhação, a astrologia, feitiçaria é sim espiritismo. E a gente vai falar um pouco mais na frente de baixo espiritismo, alto espiritismo. Então, no Egito já existia sim. Então, o faraó chama essas pessoas que invocavam, consultavam espíritos. No capítulo 7, você vai ver que quando Moisés transforma o bastão ali, faz o milagre do bastão se transformar numa serpente, vai dizer que os feiticeiros e adivinhadores de Faraó fazem o mesmo milagre, a mesma maravilha. Depois a gente vai encontrar Isaías no capítulo 47, eu queria ler esse texto, Isaías 47, a partir do versículo 12, a gente vai encontrar que na Babilônia também a gente vai encontrar o espiritismo. Isaías 47 é um texto, o versículo 1 vai dizer assim: o Senhor diz a Babilônia, desce do seu trono e senta-se no pó. Você era como uma virgem bela, delicada e mimada, mas nunca mais será assim. Aí a partir do versículo 12, Isaías vai profetizar: fiquem com seus despachos, suas feitiçarias, o que vocês têm praticado desde que eram jovens. É possível que eles ajudem, que como eles vos assuste os seus inimigos. Mas apesar de todos os conselheiros que vocês têm, vocês não poderão escapar. Que os seus astrólogos apresentem suas astrologias e ajudem vocês. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas, a fim de dizer que os meses vão acontecer com você, pois eles serão como palha, o fogo os destruirá, e eles não poderão se salvar, pois este não é um foguinho, será que vai esquentar de uma tal forma que vai queimar todos eles de perto. E isso que acontecerá com seus adivinhos, com o qual vocês têm lidado toda a sua vida. Todos eles irão embora, cada um segundo o seu próprio caminho. Nenhum deles poderá salvar você. Então, há uma sentença do profeta Isaías para a Babilônia. E Isaías está dizendo que os feiticeiros, os astrólogos, ele vai dizer aqui, todo esse pessoal que mexe com espiritismo não poderá salvar nem a si mesmo e nem salvar a própria Babilônia. Vai dizer, eles vão consultar os céus, vão fazer o que quiserem, mas o juízo de Deus virá sobre a Babilônia. E nem o espiritismo será capaz de salvar a Babilônia. Então a gente percebe que dentro da Babilônia existia sim o espiritismo. E em Deuteronômio, o texto que a gente leu, Moisés vai alertar o povo de Israel, dizendo que quando for entrar ali na terra prometida, que é dominada pelos cananeus, vai dizer assim, olha, não pratiquem o que eles praticam, feitiçaria, adivinhação, e nem consulta aos mortos. Quando se fala de consulta aos mortos, a gente bem sabe que após a morte segue-se o juízo. Jesus vai dizer que ali quando ele conta aquela história do rico e Lázaro, que não tem como quem está morto se consultar com quem está vivo e nem voltar. A gente defende sim ressurreição. É possível sim alguém ressuscitar, mas a reencarnação e a consulta com os mortos é antibíblico e isso não existe. Tá bom? Então é bom a gente deixar bem claro. Então o espiritismo, quando se diz que consulta aos mortos, na verdade eles estão consultando sim espíritos malignos que conhecem o passado e o presente. Eles não conhecem o futuro, por isso são chamados de adivinhação ou de adivinhadores. Mas os espíritos malignos
que se passar por mortos, por antequeridos, descendentes, eles podem sim falar do que aconteceu no passado. E isso é comprovado sim, dentro do Espiritismo, de que essas consultas a esses espíritos, ele fala de detalhes do que aconteceu. Então é possível sim consultar espíritos malignos, mas não a mortos. E aí, inclusive, existe até uma passagem bíblica em que o rei Saul vai até a pitonisa, ali uma espírita, e quer consultar Samuel. E o autor bíblico, os espíritas defendem essa passagem, diz que há possibilidade de consultar sim os espíritos mortos. E o autor bíblico vai dizer que Saul fala com Samuel. Mas o que é que a Bíblia diz? Há uma regra na hermenêutica que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, Saul foi enganado. Saul pensava que estava falando com Samuel, mas quando na verdade estava falando com um espírito maligno. Não era Samuel, mas ele pensava. E muitas pessoas são enganadas. Então o rei foi enganado, sim, por pensar que estava falando com o profeta Samuel, quando na verdade não era. Então a gente percebe que nos tempos bíblicos a gente vai ver o espiritismo aí na Babilônia, no Egito e também pelos cananeus. No Velho Testamento havia uma série de advertências quanto a esse tipo de costume envolvendo feitiçaria, adivinhação e consulta aos espíritos. Essa prática era severamente punida entre os hebreus. No Novo Testamento ela continuou sendo condenada. Se vocês lerem Apocalipse 21, do 5 ao 8, você vai observar que ali o Senhor Jesus vai dizer que os feiticeiros, os adivinhadores, os idólatras ficarão de fora do reino dos céus. Inclusive também são obras da carne, que também o apóstolo Paulo vai relatar lá em Gálatas. Então, esse tipo de prática de espiritismo, não há salvação para esse tipo de prática e de pessoas que fazem isso. Então, no período da Santa Inquisição, que a gente estudou na aula anterior, no catolicismo romano, Santo Ofício, essa prática também foi proibida com punição de morte. Então aí foi mais severo. E a gente estudou que nesse período aí medieval, conhecido na história como o período negro, o período das trevas, a caça às bruxas, aos feiticeiros, aos adivinhadores, houve uma punição muito severa, que foi punição de morte. Tá bom? Então a gente consegue observar que tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus proíbe e Deus deixa bem claro que esse tipo de prática dessas pessoas não entrarão nos reinos dos céus e nem alcançará a vida eterna. Tá bom? Então a gente deixa bem claro isso. Dos tempos bíblicos para os tempos históricos atuais, é interessante a gente observar aqui no Brasil do descobrimento, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, acharam índios. E os índios tinham como prática religiosa o espiritismo, animismo. Professor Humberto, o que é espiritismo, animismo? É o culto aos espíritos de animais. É a consulta, né, aos espíritos das matas, das águas, das forças da natureza. Segundo essa prática, segundo os índios, essa consulta a esses espíritos orientavam as tribos na questão da cura, das doenças, da caça, da proteção, da fertilidade. Então, essas consultas e esses cultos apaziguavam a relação entre essas entidades, esses espíritos, com a tribo, né? E com toda aquela tribo. Então, normalmente era o pajé, o cacique que fazia essas consultas, e muitas coisas vão surgir, muitos mitos vão surgir. E um deles era essa prática, é a consulta ao espírito do porco do mato.
e da sucuri. Então, o espiritismo animismo, os índios eles consultavam esse tipo de espíritos. Isso vai no norte, vai surgir muito no México, nos Estados Unidos, na África. Esse tipo de prática é muito comum. Eles consultavam a esse porco do mato e essa sucuri. Eles diziam que consultavam os espíritos mortos. E aonde a tribo, e explicava para os caçadores daquela tribo aonde passaria a manada ou ali os porcos do mato, e assim guiava os caçadores e assegurava a comida para todos. Então a consulta a esses espíritos de animais, segundo os índios, era um tipo de proteção, de fertilidade e até mesmo de suprimento das necessidades. E agora, eu falei anteriormente um pouco da influência da TV e das novelas. Você vai ver isso numa novela agora que está passando, eu acho que ainda está passando, numa emissora, não vou dizer o nome dela, questão de ética, não citar. O nome da novela é Pantanal. E recortei ali uma frase que estava na manchete: Maria morre e volta com poder sobrenatural. Então, está dizendo que Maria morre e volta, está dizendo que é aqui a questão da reencarnação, que ela está voltando, mas ela está voltando com poder sobrenatural qual? De se transformar em onça. Então, nós temos aqui o espiritismo animismo, e existe o velho do rio, que se transforma numa sucuri, que serve como uma proteção, como um guia para quem está perdido no meio da mata, que ele orienta. Então, as próprias novelas, alguns filmes, já vai influenciar as pessoas com esse tipo de prática, que é chamado de espiritismo animismo, que é essa consulta, essa invocação aos espíritos de animais. Quando a gente fala de espiritismo, é interessante a gente observar que o espiritismo ele está dividido em 3 partes: religião, filosofia e ciência. É chamado de a tríplice do espiritismo. Quando fala da parte científica, é concernente à manifestação dos espíritos. É o espiritismo que consulta os espíritos, que invoca os espíritos, que tem todo esse diálogo com os espíritos. É chamado de espiritismo científico. O espiritismo filosófico está incluída aquela parte moral, suas doutrinas. Aqui a gente vai observar um pouco quais são as doutrinas. Aqui entra os livros de Allan Kardec, que a gente vai falar um pouco mais. Esse é o espiritismo filosófico. Existe o espiritismo religioso, que é a questão da prática e a aplicação. Aqui vai entrar candomblé, umbanda, aqui vai entrar aqui o baixo espiritismo, que a gente vai ver um pouco mais dessas práticas. Bom, então, pegando essa tríplice, o espiritismo está nessa tríplice de religião, filosofia e ciência. Quais os tipos que nós temos? No tipo comum, nós podemos ver aqui, está subdivididas em kardecista, comum, alto, espiritismo, espiritismo científico e baixo espiritismo. No comum nós temos cartomancia, tarô, astrologia, horóscopo, magia, mágica, ciganos, vidente e neocromancia. Então, essas práticas é o quê? Consultar as sortes com cartas, consultar as estrelas, truques, ilusões, adivinhação do futuro, simpatias, oração pelos mortos, superstições. Então, tudo isso você vai encontrar no Egito, na Babilônia, pelos cananeus. Esse é o espiritismo comum, que era fácil de você identificar, tá bom? Sendo que vai surgir, com o passar do tempo, o espiritismo científico. Esse vai trabalhar um pouco sobre também
a Legião de Boa Vontade em medicina. Aqui vai trabalhar a gnose, aqui vai trabalhar o yoga. O que é que a gente vai encontrar aqui? Aqui a LBV. Não sei se alguém já ouviu falar nessa instituição. Uma instituição que ajuda crianças. Trabalho bonito, mas uma instituição espírita. Vocês podem... existem instituições católicas, instituições espíritas, instituições evangélicas. Existem vários tipos de instituições. E a LBV, ela é espírita. E o que é que se trabalha lá, as práticas deles? Assistência social, receitas e curas psicoespirituais. Lá tem o autoconhecimento de filosofias, meditações e regressão. Inclusive, a psicanálise usa um pouco dessa prática, que é a questão da regressão. E isso é muito perigoso. Então, muitas pessoas já foram curadas, mas existem pessoas que pioraram os traumas delas. Então, existe sim esse tipo de espiritismo. Existe o espiritismo kardecista. Aqui vem os centros, os núcleos espíritas, conhecidos como também mesa branca. O que é que nós temos no espiritismo kardecista? A invocação e manifestações de espíritos. Existe o baixo espiritismo e macumba. Aqui que é Ubanda, Quibanda, Candomblé, bruxaria e feitiçaria. Também aqui entra o voodoo. Aqui é a busca pelo bem, pelo mal, a invocação tanto do bem como do mal que eles dizem, encantamentos, voodoo. Então, a gente vai observar que o espiritismo está dividido nessas 4 partes principais: comum, científica, kardecista e baixo espiritismo. Na Bíblia, você vai encontrar um pouco do espiritismo comum e um pouco do kardecista, tá bom? Mas, embora seja de Allan Kardec um tempo para cá, mas você vai ver essa invocação com espíritos, tá bom? Vamos agora aqui para os tempos atuais. Após um período de modernização, um ressurgimento de 2 adolescentes jovens norte-americanas, isso é nos Estados Unidos, as irmãs Fox, Margaret e Kate Fox, ali no estado de Nova York. Estranhos fenômenos aconteceram. Em dezembro de 1847, conhecida como as batidas da comunicação dos espíritos desencarnados. Elas começaram a ouvir batidas em diferentes pontos da casa que elas moravam. A princípio pensavam que eram ruídos, camundongos ou ratos, mas os lençóis foram arrancados por mãos invisíveis, cadeiras e objetos sendo deslocados e flutuando. Então daí em diante começa a comunicação sobrenatural com espíritos. E aí vai existir agora uma expansão do movimento chamado espiritismo moderno. E se vocês observarem, daí em diante vai também surgir na França o espiritismo kardecista, que eu vou explicar mais um pouco. Então, voltando para cá, esses fenômenos das irmãs Fox, na noite de 31 de março de 1848, os sons se tornaram mais fortes e vibrantes, mais do que nunca, e ali elas começaram a se comunicar com aquele espírito. E quando na verdade era o espírito do homem que tinha sido assassinado naquela casa, que, segundo elas, se comunicava com ele, tá bom? Então aí você vai ter a partir da década de 1846, esse espiritismo moderno criando forças. E elas ficaram conhecidas como os fundadores do espiritismo moderno, né? Mas aí também surge na França, né, esse movimento, lá também vai acontecer na França, que é Allan Kardec, o codificador do espiritismo, ou seja, aquele que conduz, que vai dar todo o segmento do espiritismo. O que é que nós vamos ver? Allan Kardec, na verdade, era um poeta celta, e Allan Kardec, na verdade, seu nome verdadeiro era
Hippolyte Léon Denisard Rivard era um professor e médico francês, nascido em 1804. O que acontece? Segundo Hippolyte Léon, ele vai dizer que ele era a reencarnação de Allan Kardec. E a partir daí ele lançou o seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 1857. Influenciado por um amigo, passou a frequentar reuniões espíritas e por fim tornou-se médium. Ele vai se tornar médium, porque dentro do espiritismo científico e kardecista, há quem diga que as pessoas que podem ver, sentir e conversar com esses espíritos são médios. E esses médios eles vão dividir. Existe o médium que apenas sente, existe os médios que se comunicam, existem os médios que apenas vê. Então eles vão dividir. E aí ele vai escrever, Allan Kardec vai escrever essa toda sua base, que é chamada de espiritismo filosófico e também moderno. Ele vai escrever o Livro dos Espíritos, o que é espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, Céu e Inferno, o Gênese e as obras de póstumas. Então são esses principais livros de Allan Kardec, que dentro do Brasil, sem dúvida, criou muita força. O primeiro centro espírita no Brasil. Então, antes mesmo da morte de Kardec, Luiz Olímpio Teles de Menezes fundou em Salvador, Bahia, o primeiro centro espírita em 1865. Então, lá onde tem o primeiro centro espírita foi ali no Brasil. Meus irmãos, aqui no Brasil, nós temos aqui uma influência também muito grande, conhecido Chico Xavier, E tinha essa prática espírita filosófica, racionalista, e Chico Xavier ele vai dar uma frase muito conhecida. Ele vai dizer: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Mas graças a Deus que Allan Kardec escreveu fora da caridade, ou seja, do espiritismo, ou seja, fora do amor, não há salvação. Que prática é essa? Chico Xavier está dizendo que nos ensinos de Allan Kardec, para que você possa alcançar a salvação, só através do espiritismo e das boas obras. Mas está escrito em Efésios que não há a salvação. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia vai refutar o espiritismo com esse versículo, que o espiritismo defende que é através das boas obras, da caridade, da campanha do quilo, da LBV, das instituições de caridade, que você obtém a salvação. Quando na verdade a salvação é mediante a fé, é por meio da fé, e é dom de Deus, não é da obra humana, é obra divina. E dentro do baixo espiritismo, a gente tem o que? Conhecido como os espírito pagão. Aqui nós temos aqui, mais prática religiosa, não é aquele espiritismo racionalista, não é aquele espiritismo filosófico. Aqui a gente vai agora para o baixo espiritismo, que tem o voodoo, o candomblé, a umbanda, a quimbanda e a macumba. Então cada um aí vai ter agora a religião, o espiritismo religioso, que é conhecido como baixo espiritismo. E aí vai se trabalhar muitas coisas, e é provado que isso pode acontecer sim, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Existem várias experiências. Nós, na aula ao vivo, nós podemos ver de pessoas dando testemunhos de que pessoas
tiveram experiências com espíritos malignos, tanto familiares, como crianças, como os adolescentes, como os animais, pessoas que tiveram sim algumas experiências. As principais doutrinas. Existe uma pluralidade no mundo dos habitados. O Espiritismo vai dizer que existe essa pluralidade nos mundos, que os espíritos eles estão em vários mundos, não só na Terra, até mesmo em outros planetas. Deus é o mesmo em todas as religiões. As escrituras são imaculadas de erros. Eles estão dizendo que na Bíblia contém erro. A lei do karma é uma realidade. A gente já estudou sobre a lei do karma em budismo e hinduísmo, que é a lei da reencarnação. Eles vão dizer que fora do espiritismo, da caridade, das boas obras, não há salvação. Os médios são um canal de comunicação. O espiritismo é o consolador prometido. Ele vai dizer que muitas pessoas são atormentadas e só quando entra no espiritismo, esses espíritos que eles chamam de encosto sai, e através do espiritismo há um consolo. Vai dizer que João Batista é a reencarnação de Elias, porque a Bíblia vai dizer que o espírito de Elias estava sobre João Batista, quando na verdade ali fala de virtudes, né? No meio do futebol é conhecido como alguém faz um gol, diz assim, um gol à la Pelé, ou seja, quando se fala lá Pelé, quer dizer um gol parecido com o de Pelé, porque Pelé foi o rei do futebol e Pelé fez muitos gols diferenciados. E que hoje alguns jogadores fazem alguns gols, aí diz assim, um gol à la Pelé. Então, quando a Bíblia fala que o espírito de Elias estava sobre João, é que João Batista andava como Elias, profetizava parecido com Elias, se alimentava como Elias. Ali fala de virtude, de qualidade de Elias. E o próprio João Batista vai afirmar que não era Elias. Alguns vão perguntar, você é Elias? Você é Jeremias? Você é o Cristo? Ele vai dizer que não é. Então o próprio João Batista afirma que não era Elias, que não era João Batista, que não era Jeremias e que nem era o Messias. Pelo contrário, ele vai dizer, há de vir um que eu não sou digno nem de desatar as alpacas de suas sandálias. Então, a Bíblia deixa bem claro que não existe reencarnação e que o próprio João Batista afirmou que não era Elias. E eles também vão defender que a condenação eterna não existe. Ele vai dizer que não existe condenação eterna. Então, essas são as principais doutrinas. As suas influências hoje em nosso meio. Existe um grupo musical bem conhecido, chamado de Kid Abelha. O que é que esse grupo musical vai dizer? Eles vão afirmar que o nome da banda foi feita através do jogo do copo. Eu acho que é conhecido por algumas pessoas o jogo do copo. E vai dizer que um espírito ali naquele jogo disse qual era o nome da banda, qual deveria ser. E eles atribuem todo o sucesso dos anos 90, anos 80, ali final de 80 para 90, todo o sucesso a esse espírito, qual deu o nome da banda. Nós temos aqui o que leva uma pessoa ao espiritismo. Existe aqui a curiosidade em saber como é o outro lado da vida, a saudade de um ente querido que se foi. Algumas pessoas têm saudade e querem conversar, diz que acha que está conversando, mas na verdade está sendo enganado. O sobrenatural que acontece e a cura. Onde é que a gente vai ver essas influências? A novela, a viagem, vocês vão ver que a viagem, a novela, fala muito sobre isso. Vocês vão ver o filme Gosto do Outro Lado da Vida. Você vai ver que é um filme também de influência espírita. E, por último, existe aí a água magnetizada ou fluidificada, que eles dizem que essa água possui fluidos curadores espirituais, que as pessoas bebem essas águas para ser curados. Então, dentro do espiritismo, muitas pessoas acabam se embebedando, né? Se alimentando do espiritismo pela influência das novelas, dos filmes e também de certas curas. E
paz, meus senhores, que acontecem essas curas, né? Não é por Deus, não é da parte de Deus, e sim espíritos enviados por Satanás, tá bom? Então a gente encerra mais uma aula aí sobre espiritismo. Nós vamos ter a nossa última aula e depois os irmãos continuem acompanhando, não deixe de comentar no vídeo do que vocês acharam desse vídeo, o que é que vocês aprenderam, que é muito gratificante, tá bom? Então que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que as bênçãos de Deus estejam sobre vós. Lembrando que se você conhece alguém espírita e quer se libertar, só através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus pode libertar pessoas do espiritismo e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe.